Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso WCast. Estou já ansiosa para o nosso papo antes da gente entrar ao vivo aqui. Na verdade, o podcast eu poderia ter começado há uns 20 minutos atrás, de tanta coisa legal que já rolou nessa mesa, mas eu acredito que daqui para frente vai ser ainda melhor. Então, fica aqui com a gente até o fim. Eu tenho certeza que você vai sair infinitamente melhor desse podcast do que chegou, inclusive revendo alguns hábitos aí que você tem na sua vida. Antes de eu chamar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer a Evitali, que patrocina os nossos podcasts, o nosso WCast. A Evitali é uma empresa da Manu e da Evi, elas são sócias do W2W e elas têm comidinhas fit, sem glúten, sem lactose. Elas entregam aí para várias regiões aqui próximas a Florianópolis as comidinhas congeladas que facilitam a nossa vida e também promovem o nosso WCast, os nossos cafés da manhã. Thay, seja muito bem-vinda ao nosso WCast, a Sala Mágica. Esse espaço ele é todo seu. A gente estava aqui discutindo qual vai ser o foco principal desse WCast. Por quê? Thay é linda, como vocês podem ver, maravilhosa. Ela fala do backstage, né? Eu tô um pouco assim de aparecer na câmera. Eu falei, gente, uma beleza dessa não pode ficar escondida no backstage. Obrigada. A Thay, ela é sócia BW, a Thay, ela é esposa, a Thay, ela também é mãe recente e a Thay também é médica. Então, tipo assim, a gente poderia explorar muitos assuntos nesse WCast e a gente escolheu um deles para a gente começar a nossa conversa aqui. Antes da gente entrar no assunto, né, falar sobre saúde, falar sobre hábitos, falar sobre como é que é a palavra que, tipo assim, que vive bastante? Longevidade. Longevidade. Eu quero que a Thay se apresente. Fale um pouquinho sobre quem é a Thay e como você chegou até aqui, Thay. Então vamos lá, eu sou Tayara, como a Cal já me apresentou, né? Já falou tudo que eu faço. Eu sou médica. Hoje, além de médica empresária, tenho uma clínica médica em Coqueiros e a gente trabalha com saúde integrativa, né? Eu cheguei até o BW, eu falei pra Cal, eu nem lembro muito como foi, porque foi tudo tão rápido que aconteceu. Eu conheci as meninas, comprei o Thank You, abriu a comunidade, foi coisa no mesmo mês, e falei, vou entrar no Sou Sócia. Nem conhecia, nem sabia quem vocês eram. Acho que foi 2 semanas depois eu tava no evento do Thank You e eu tive uma conexão incrível com vocês. E lá eu falei, não, vou dar esse próximo passo. Eu senti que eu precisava fazer parte do BW. No Thank You, coisa mais linda do mundo. E aí dei esse próximo passo, fui pro BW, hoje estou aqui, decisão acertada, encontros incríveis. E foi o que eu falei, quando eu vi vocês, eu vi os valores, né? E eu me conectei com aqueles valores. Então foi isso que me fez tomar a decisão de entrar no clube, de participar do Thank You. E aí, quando eu cheguei lá, eu realmente vi que vocês eram aquilo, que não era... Porque a gente fica com dúvida quando vê na internet. É aquilo ali mesmo? Será? Então, eu me conectei com vocês e falei, não, eu quero estar próxima de pessoas assim. E aí, a Thay chegou e um belo dia, eu e a Rô, a gente foi fazer uma visita no consultório dela e do esposo dela. E lá a gente também pôde conhecer um pouquinho mais do trabalho deles, que é um trabalho absurdo, um trabalho incrível. Eu vejo que é um ramo, é um nicho que tá só começando ainda, perto do que ainda vai ser, do que precisa ser, na verdade, né, Thay? Além de toda a experiência que a gente viveu lá no consultório, que foi algo diferente de tudo que a gente já viveu real. Ó, a gente vai deixar o Instagram do consultório aqui embaixo na legenda do vídeo para vocês acessarem. Mas foi algo muito diferente do que a gente é acostumada a viver em clínicas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência do cliente que vai lá para depois a gente falar sobre os temas que a gente não entende. Quando a gente abriu a clínica, na verdade, quando a gente foi para essa área integrativa, eu vou contar a história rapidinho. Nós dois trabalhávamos em posto de saúde e a gente viu que os pacientes voltavam com o mesmo problema. Então, a gente atendia, o paciente voltava, vinha com diabetes, a gente dava tratamento, protocolo, tudo é protocolo, né? O paciente voltava, mesma coisa, tinha que aumentar o medicamento. Mas eu tô cumprindo o que você falou, doutor, eu faço alimentação, eu faço medicação. E voltava com o mesmo problema e a gente sempre escalonando ali o protocolo, aumentando a medicação. E aí surgiu aquela inquietação, o que eu tô fazendo não tem sentido. Quando eu trabalhava na emergência tinha sentido, mas no posto de saúde não tem. Aí o meu marido, que é o doutor André, ele falou, não, eu vou começar a procurar outras coisas, que não pode ser assim, não tá certo isso. E a gente já tinha tido contato com o Dr. Laí Ribeiro na época da faculdade, lá no 3º ano,
E aí ele começou a procurar mais e ler sobre o Dr. Laí, buscou outros médicos, e foi onde ele entrou nessa a medicina de longevidade, saúde integrativa. E aí ele pirou. E começou a pegar algumas pessoas, até do posto mesmo, fez atendimento, e ele começou a ver a diferença. Só que não tem como você praticar esse tipo de medicina num posto de saúde, que você tem uma consulta de 20 minutos e que você tem outro esperando, e você não pode, né, dar continuidade. Então a gente falou, não, projeto então, consultório clínica. E aí a gente foi, né? Eu vou resumir a história. Aí quando a gente abriu a clínica, a nossa intenção era, nós não somos qualquer clínica, nós precisamos mostrar que a gente é diferente, tanto no atendimento, né, no resultado que a gente vai entregar para o nosso paciente, mas em como a gente quer tratar ele, porque essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser cuidada, e eu me importo muito com a experiência do cliente, dele sentir que, que a gente realmente se importa com ele. Porque tem muita gente que fala que, né, o meu atendimento, a gente é humanizado e tudo mais, mas meio da boca para fora, assim, é difícil tu ver empresas que, de fato, exercem isso no seu atendimento, e lá eu pude sentir. Que bom. Então tá funcionando, significa que tá funcionando. Então eu comecei a estudar um pouco de experiência do cliente, e aí foi onde a gente fez todo o processo. Hoje na clínica foi o que a Cal vivenciou, né? O paciente chega, primeiro a gente já sabe como ele gosta de ser chamado, então a minha secretária vai estar na porta esperando e chamar ele por como ele gosta de ser chamado, vai receber ele vai entrar na clínica, tem lá um menuzinho para ele escolher o que ele quer tomar de café, coisas que nós já teríamos na clínica, mas para realmente aconchegar o paciente, mostrar que é diferente e ser servido, né? Porque é diferente você chegar lá e pegar uma água, um café e eu te servir uma água, um café. Então a gente vai cuidando de cada detalhe. Tem a bandejinha com o nome do paciente, escrito à mão, com uma mensagem. É tudo personalizado e feito de coração mesmo. A Jéssica, que é quem trabalha com a gente hoje, né? E que, por sinal, eu amo. Ela faz de coração. Então, eu não digo para ela, escreve isso, escreve. Não, ela faz, ela vê o paciente, sente o que tem que ser escrito e escreve. Que massa. Então, esse é o atendimento que a gente quer. E o doutor André é a mesma coisa, né? É verdade. É se conectar, ter aquele atendimento humano, personalizado. Eu e a Rô, a gente foi visitar esses dois. A gente teve uma aula. Era tipo uma visita, assim, 10 minutinhos, vamos lá conhecer o negócio da Thay. Porque, como a Thay falou, a gente não se conhecia. Exato. E aí a gente foi ficando. Quando vê, uma hora, acho que ouvindo, tendo uma aula com esses dois. E aí eu gostaria que. Gente, eu vou interromper um pouco o assunto. O Salomão, que é o baby da Thay, ele está aqui na sala agora. Thay, se você precisar sair para dar mamar, para você dormir, pode ficar à vontade, tá? Tá, pode deixar. Deu tudo certo? Tem, Olha, gente. Posso fazer uma pausa? Pode. Pausa estratégica aqui, não é mesmo? Porque o Salomão estava demandando cuidados. A atenção da mames dele aqui. Agora já está tudo sob controle. Vamos retomar o nosso WCast aqui com a Thay. A Thay, ela estava compartilhando com a gente antes de iniciar o WCast um pouquinho da experiência dela agora na maternidade. A Thay, ela viveu 6 meses antes da gravidez, né? Tá toda uma preparação para essa gravidez acontecer e tudo mais. E eu quero muito que a Thay compartilhe isso, porque eu acredito que assim como eu não sabia, né, dos benefícios disso, talvez você também ainda não conheça, não saiba nem como fazer isso. Sim. Quando eu e meu marido, nós decidimos engravidar, né, os dois juntos, nós começamos toda uma preparação, porque a gente queria oferecer o melhor para o nosso filho com os conhecimentos que a gente tem, com essa abordagem dessa medicina integrativa, né? Tipo, aplicar em vocês o que Exato. vocês pregam. Nós já aplicávamos em nós e agora a gente queria proporcionar para o nosso filho. Então, quando a gente decidiu engravidar, nós começamos um que se chama programação metabólica, que é começar a cuidar do organismo já antes da gravidez, porque a criança, ela é impactada não só quando a gente já está grávida. Os dias antes da gestação já são importantes e vão impactar nas doenças que ele pode desenvolver no comportamento neurológico nele, né? No desenvolvimento, inteligência, tudo. Então a gente falou, não, já vamos iniciar 6 meses antes, quando a gente decidiu que ia engravidar, a gente começou. E o que é essa programação metabólica? É uma série de suplementação que você vai fazer e mudanças no estilo de vida, né? Exercício físico, alimentação, tudo preparando o que a gente chama de epigenética. Né? Eu até estava comentando aqui com a Cal antes de uma forma simples, o que é? A gente tem a genética, que é onde estão os genes que vão determinar as minhas características. Da mesma forma que vai determinar se eu sou morena, se eu tenho olho escuro, vai determinar se eu posso ter risco de câncer, de uma patologia respiratória.
Só que nós temos a epigenética. A epigenética é o que controla a expressão desses genes. Ou seja, se eu vou manifestar aquela característica ou não. A gente tem muitas informações que nunca vão acontecer na vida. Você já nunca ouviu falar alguém, ela tem o gene para ter câncer de mama, mas ela nunca teve o câncer de mama. Por quê? Porque nós temos fatores que estão bloqueando aquela expressão. E isso é epigenética. Então, quando eu trabalho o meu organismo ali antes de engravidar, eu estou preparando para bloquear esses genes que eu não quero, né? De certas patologias. É 100%? É garantido? Não, nada é 100%. Mas com certeza eu estou proporcionando uma melhor saúde para o meu filho do que se eu não fizesse isso, né? Então, a gente iniciou uma série de suplementações que eu nem consigo te dizer o nome, porque é uma lista, voltada para esse direcionamento. Então, eu sempre fiz suplementação, mas daí mudou o foco. O foco agora era, além de manter as minhas necessidades... Era, tipo, preparar o ambiente para receber um baby. Exato. A gente fala, preparar o ambiente, justamente isso. Da mesma forma que a gente prepara a casa, eu vou lá, preparo o quarto, porque eu já não vou preparar o quarto do bebê quando ele nascer, comprar as coisas. Eu preparo antes, a mesma coisa. Não vou preparar meu organismo quando ele já tá ali, né? Ele já tá sofrendo as consequências. Ele tá ali, você não tem um berço, você não tem uma fralda para botar? Tipo isso, né? Não, eu preparo antes. Mesma coisa do teu organismo. Antes do bebê estar ali, eu já vou preparar para quando ele chegar ali, ele ter todas as necessidades nutricionais dele. Ele tem ácido fólico suficiente, que esse já hoje a gente faz com metilfolato, né? Mas já tem essa quantidade suficiente. O ferro se preocupa muito. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas que a medicina tradicional não aborda. Então, a gente faz essa preparação para engravidar. E eu fiz isso. E agora segue, né? Durante a gestação, foi outro tipo de suplementação que vai mudando de acordo com o trimestre que você tá. Então, foi pré-metabólico, ou seja, antes de engravidar. Depois de engravidar, cada trimestre uma suplementação. E depois agora a amamentação também. Porque tudo que... Que tipo de problemas ou doenças, ou enfim, isso tende a diminuir, assim, respiratória, tudo. O que, Thay? Tudo pode melhorar, sabe? Respiratória, problemas intestinais, desenvolvimento neurológico, é benéfico para tudo. É o que eu falei, não dá para eu dizer, olha, não vai expressar nenhum gene, mas a probabilidade é bem menor. É bem menor, exato. A gente trabalha com proporções na medicina, né? Então a chance dele ter vai ser bem menor. Eu até comentei, acho que ninguém deve saber, a Cal sabe, o meu filho tem síndrome de Down, a gente não sabia, a gente descobriu na hora do parto, e hoje, até agora, ele tá com 2 meses, ele tem um desenvolvimento normal. O que até surpreende... Como uma criança que não tem a síndrome. Isso, que nós chamamos neurotípica. Ou seja, que não tem a síndrome, ele tem... O tônus dele tá bom, ele mama bem. É bem difícil uma criança com síndrome de Down conseguir mamar do jeito que ele mama muito. A gente não faz nenhum outro tipo de complementação. E tudo isso a gente acredita que se deva, eu não posso afirmar, mas a essa programação metabólica que a gente fez antes e durante a gravidez, né? Porque proporcionou que ele se desenvolvesse melhor. Então, ele é muito esperto, ele é muito ativo. Tanto que a gente tem esse retorno de fono, de físico. Fala, nossa, mas ele... quando eu falo, não, o tônus dele é bom. Eles falam, não, mas ele tem síndrome de Down, mas sempre vai ser ruim. Tipo, é bem difícil a gente ter um tônus bom. Nossa, mas o tônus dele é bom. Então, a gente percebe, assim, até o retorno dos profissionais em como o desenvolvimento dele tá indo bem. E a gente acredita que grande parte seja por isso, né? É uma medicina preventiva. Então, é evitar realmente... E aí tu tava falando que quando o bebê nasce, pelo menos por mais 2 anos, é importante que a mãe cuide. Porque a Thay chegou, eu falei, Thay, pode comer, porque não tem glúten, não tem lactose, né? E aí a gente se preocupou, né, em trazer algo que a Thay poderia comer. E aí eu acho legal, né? O neném já nasceu, a Thay está amamentando, mas ainda continua cuidando da alimentação nesse sentido. Sim. Porque tudo passa pelo leite materno, né? Tanto os suplementos que eu comentei que eu tomo, como a alimentação. Cara, e é muito louco, porque assim, às vezes a gente não se preocupa no momento, né? Porque a criança tá bem, eu tô bem, tá tudo bem. Exato. Mas quando a gente começa a ter uma visão, um pensamento um pouco mais a longo prazo, imagina tudo que eu tô evitando de sofrimento, ou enfim, para essa criança, porque agora eu tô cuidando, né? A maioria das pessoas, ela trabalha... vocês com certeza vão perceber isso, né? A maioria das pessoas trabalha... Não remediando, tipo assim... É remediando, né?
Você espera ficar Tipo, ruim e Pra trata. daí e aí tu procura o médico. No Exato. caso da Thay e do Dr. André, cara, eu vou lá para que eu não precise procurar um médico. É tipo, a gente costuma chamar de médico da saúde. Então é para que eu me mantenha saudável. Eu não espero ficar doente para então eu buscar um médico, para então eu melhorar da minha doença. Eu não espero ter, sei lá, dores para então eu cuidar da dor. Cara, eu vou sempre precavendo tudo Exato. isso. Prevenir que aconteça, evitar. É uma medicina muito mais preventiva o Exato. que vocês fazem, né, Thay? A gente trabalha com a medicina preventiva. Hoje, a realidade atual é que a maioria das pessoas já estão doentes. Então, a gente vai ter que... Só que a gente não remedia. Né? Nós vamos fazer o quê? Buscar a causa do problema e tratar a causa. Esse é um diferencial da abordagem. Porque muitas vezes eu falo assim, você tá com dor de cabeça, né? O que a maioria Toma um remédio para dor de cabeça. E não é... Se você tem uma vez, tá, tudo bem. Mas se você tem dor de cabeça constante, você ficar tomando remédio pra passar, eu não tô tratando a causa. Por que você tá com dor de cabeça, Cal? Você tá com algum problema? É no relacionamento? É alguma deficiência nutricional? É Você algum tomou alimento? pouca água hoje, será? Gente, desidratação é sério, tá? As Não. pessoas não tomam água. Cara, o João Vitor, do nada, 2 dias atrás, ele chega assim, mami, eu tô com muita dor de cabeça, eu preciso de um remédio. Eu falei assim, não. Você não precisa de remédio, precisa de água, meu filho. Não, mami, é muita dor. Eu disse, não, tu precisa de água. Eu vi que ele não tomou água o dia inteiro. Botei água, assim, não, mami, ainda não passou. Toma mais água, filho. Agora toma mais água. Agora imagina essa água entrando e limpando toda essa dor. E depois a água vai sair pelo xixi, a dor vai sair junto. E ele ficou me olhando assim, tipo, você é louca. Eu falei, tu não vai tomar remédio. Gente, não, só o que falta. Uma criança de 8 anos, eu vou dar remédio para dor de cabeça. O que tá acontecendo, né? Então é buscar a causa lá atrás. Cara, eu acho muito incrível, assim, eu e a Rô, a gente tem, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, se preocupado muito mais com essas questões, assim. Eu vejo que... E o quanto a nossa performance, ela acaba melhorando também, né? Porque, e tu deve receber pacientes novas, assim, né? 30, 40 anos, 50 anos, às vezes, com muito cansaço e desânimo, e, né, tô sem vontade, não me sinto mais entusiasmada. Eu acho que tudo isso tá muito atrelado também Estilo de vida, ao estilo de vida e ao que vocês conseguem hoje tratar, né? Exato. Devolver, tipo, a vitalidade para as pessoas. Sim, e o nosso público é mulheres, né? Nós atendemos homens também. Muitos vêm por indicação os familiares, né? Vem a mulher, vem o marido, vem o filho. Mas nosso público principal é mulher que se identifica no Instagram. Hoje eu não faço atendimento, né? Hoje eu cuido de gestão e marketing da clínica. Quem faz atendimento é só o Dr. André. Mas como eu cuido da gestão e do marketing, eu tenho os números. Mulheres a gente trabalha principalmente, vamos focar só para entender, né? Mulheres com mais de 40 anos de menopausa. Mas nós temos de todas as idades. E esse é o principal motivo, às vezes, de consulta. Energia e disposição. Tipo, as pessoas estão cansadas, elas acordam cansadas. Né? Vai dormir e já fala, nossa, acordei de manhã e já estava cansada, e meu dia foi arrastado, ai, chega depois do almoço, eu já não consigo mais. E se deve ao estilo de vida. As pessoas estão mal alimentadas, né? Não têm deficiências nutricionais. Não é que come pouco, é que come errado. É que come errado. Não é que come pouco. Fala assim, não, mas eu como... Nossa, e às vezes a pessoa acha que come bem. Eu como lá meu pão integral, não sei, com peito de peru e requeijão. Gente, o que você tá fazendo? Não, isso não é saudável dentro da área que a gente trabalha. Não que todo mundo precisa fazer o que eu faço. Não precisa ser radical, no sentido de alimentação 100% perfeita. Mas você precisa entender o que faz bem pra você. Porque tem pessoas que realmente não vão tolerar o glúten. Tem pessoas que conseguem tolerar, não que ele faça bem, tá? Ele não faz bem pra ninguém. Mas tem pessoas que conseguem tolerar e que talvez... Não sintam muitos efeitos, assim, negativos. Exato. Talvez algum outro pilar vai ser mais fundamental para ela, que é a hidratação, que é o que você falou. Nossos pacientes são muito desidratados. As pessoas não fazem o básico. Você vai lá e a gente fala, você veio aqui, você pagou para eu te dizer que você precisa tomar água. Então toma água, vem cá. E vamos para o próximo passo. Tomar água, alimentação, exercício físico, suplementação e reposição hormonal. A reposição hormonal faz toda a diferença, sabe, Cal? Em mulheres que precisam. Porque daí isso é uma coisa que não tá sob teu controle. Mulheres que precisam, tipo assim, se você fosse colocar dentro de uma média, você indicaria uma mulher buscar reposição hormonal a partir de quantos anos, Thay? Não tem idade.
Se for para menopausa, aí sim, a gente vai lá para aquele público mais de 40. Mas tem outros hormônios, e até mesmo às vezes hormônios sexuais, que já estão em declínio antes, por causa do nosso estilo de vida. A gente vive estressada, né? Principalmente empresárias, né? Você tá ali o dia inteiro na correria, afeta a sua saúde e declina. Lhes apresento o Salomão. Hoje nós temos uma participação especial no WCast. Ai, meu Deus. Esse é o famoso Ele quer a mami. Salomão. Ele quer a mami agora. Ai, meu Deus. Dá oi, filho. Eu quero o cheiro da minha mãe, né, filho? É. Gente, como é que pode, né? Meu Deus. E então, assim, toda mulher pode precisar. Eu mesma fazia reposição hormonal antes da gestação. Depois eu parei, né? Agora no momento eu não tô fazendo, mas eu precisei fazer. Por quê? Cansaço, fadiga. Eu comecei devido ao estresse, afetou a minha produção de hormônio. Porque a gente fala que a gente pode ter, por exemplo, um dos hormônios, que é o do estresse, cortisol. Todo mundo sabe que o excesso de cortisol faz mal, mas a falta também. Então, o que acontece? A gente vive estressada, a gente produz muito cortisol, vai lá pra cima. Quando você faz isso, você cansa, né, a nossa adrenal, que é quem produz esse cortisol, e aí ela diminui a produção. E aí é onde você fica cansado. Você fica cansada Tipo, é muito extremo, ou é muito, ou é muito pouco. E esse era o meu caso, eu tava estressada. Eu sou super tranquila, mas mesmo assim, com o estresse do dia a dia, comecei a fazer reposição. Nossa, era energia que de meu dia fluía. Então, eu tenho 32. A gente não precisa viver sofrendo. Não. Não precisa mais. Gente, tipo não. assim, os nossos avós precisavam, os nossos pais, né, por falta de informação, talvez, mas hoje em dia não tem porquê. Não é normal, sabe? A gente fala, você não precisa sofrer com dores, você não precisa sofrer com cansaço, com falta de energia, com falta de libido, com os sintomas da menopausa, que muita gente fala assim, ai, não, toda mulher vai passar por isso porque é uma fase da mulher. Gente, você não precisa. Você pode fazer reposição, que é uma forma segura, que é com hormônios bioidênticos, iguais ao que o seu corpo produz. Se fala isomolecular, né? Bioidêntica, como a maioria das pessoas entende. Que é igual ao que o seu corpo produz, que vai te proporcionar qualidade de vida. Quem não quer qualidade de vida? Tipo, quem não quer estar bem, ter libido para estar bem com o marido, ter energia para, né, brincar com os filhos, dar atenção. E é muito louco isso que tu trouxe mesmo, tá? E meio que, se a gente for conversar com a maioria das mulheres mais velhas, assim, elas meio que chegam numa fase da vida que já estão se preparando. Pra, tipo, agora eu vou passar pela menopausa, vai ter essa época, esses anos de tristeza, assim, de calorão. De dores e de cansaço e de falta de ânimo e, tipo, meio que conformadas. Isso, não a pessoa aceita. Não, aceita. É normal, é isso que eu vou viver. Não, pra quê? Só se você quiser, porque você não precisa, entende? Sim. Você tem outra saída. Aí vai de você querer utilizar ou não. Então, essa é a medicina que a gente vive e acredita. É que, primeiro, você pode prevenir, trabalhar com a prevenção para evitar ficar doente. Oi, meu amor. Depois tratar a causa, ou seja, não remediar. Você vai buscar o que está causando o problema e tratar. E sempre da maneira mais natural, fisiológica possível, né? Eu acho que é interessante a gente trazer, né, Thay? Vocês trabalham com algo que é muito exclusivo e único de paciente para paciente. A gente não acredita muito no Ctrl-C, Ctrl-V, porque cada pessoa é de um jeito, reage de um jeito, tem um estilo de vida um diferente do outro. E às vezes eu percebo as pessoas pegando algo que, um conteúdo que consumiu no Instagram, uma reportagem que leu. Aí eu tomo aquilo como verdade para minha vida, eu tento trazer aquela verdade para minha vida, mas não se encaixa. Porque o meu estilo de vida é diferente daquela pessoa, o meu biotipo é diferente, enfim, na minha genética é diferente, e aí acontecem as frustrações. Então, acho que entender que cada ser humano é de um jeito, que eu não posso dar Ctrl-C, Ctrl-V na receitinha da vizinha, na receitinha da colega. Porque a Cacau tem dor de cabeça, isso aqui funciona para ela, então vou usar. Não, mas a dela pode ser tem uma causa, a sua tem outra, então não vai funcionar. É o que você falou, estilos de vida diferentes, genética diferente, deficiências nutricionais diferentes, então não é a mesma coisa. Se a gente for olhar, tipo assim, a Cal e a Rô, numa foto, num vídeo, parece muito parecido. Corpo muito parecido, estatura parecida, estilo de vida parecido. Quando eu e a Rô, a gente foi fazer exames há um tempo atrás, era totalmente diferente. Ou seja, a prescrição hormonal minha e dela foi também totalmente diferente. Exato. Amor, carinho, confiança. Meu obstetra é profissional, tipo, maravilhoso. Doutor Francete. Super confio e me deixou segura durante tudo, sabe?
Mas daí, quando ele viu que não dava mais, tipo, Aham. não dá mais, tá, e, tipo, tá tudo bem. E aí, quando a gente foi, ele falou, não tem circular. Quando ele tirou, eu não percebi. O André, na mesma hora, percebeu que ele tinha síndrome de Down. Aí, eu só queria escutar o choro dele, a hora que eu escutei e vi, daí, tipo, tá Ah, tudo bem, ufa. que alívio. É, porque daí ele tinha baixado a frequência cardíaca, então eu tava muito tensa. Tanto eu quanto o André. O André tava, tipo, mais nervoso que eu acho. E aí, o André percebeu, daí ele falou... Daí pegou ele e falou, vou falar com o pediatra. Daí eu falei, o que você vai falar com o pediatra? Tipo, nossa, ele acabou de nascer, fica aqui. Ele, não, deixa eu só falar com o pediatra rapidinho, porque o pediatra ia sair da sala de parto. Esse André que... Aí ele voltou, daí eu falei, por que você queria tanto falar com o pediatra agora, né? Tipo, depois a gente conversa. Dele, tá, é por causa da síndrome de Down, eu queria... Eu, tipo, eu não sei... Tipo, hã? Eu falei, dele, você não percebeu? Eu falei, não. Daí eu falei, mas tá tudo bem, tipo, ele tá bem, ele tá vivo. Eu falei, acho que Deus foi tão perfeito que eu tava tão preocupada com ele estar bem, com ele nascer, por causa da baixa da frequência cardíaca, eu entendo os riscos disso, né? Eu falava, nossa, tipo, pode acontecer qualquer coisa, né? Nascer com causa de gravidade, pra eu ter... Quando eu vi que ele tava bem, eu falei, o que importa é que ele tá bem, não importa. O resto a gente vai ver o que a gente faz. E aí foi assim. E aí o André teve um choque inicial na hora que ele viu. Ele falou, tá, foi um turbilhão de emoção. Tipo, eu vi ele saindo da barriga, então, tipo, era feliz, ele tava bem, e falou, nossa, nosso filho tem síndrome de Down, como vai ser? Porque a gente tem expectativas. Qualquer pessoa tem expectativas a respeito do filho, né? Ô, Thay, mas como é que não apareceu? 20% não aparece. Ah, sério? Sério. Isso eu também não sabia, o pediatra depois, né? O que Porque eu lembro que, tipo, sempre no terceiro, eu lembro que, tipo assim, a ultrassom do terceiro mês, que é a mais importante, que veio, ali tipo, a contagem do 13ª dedinho, semana, não sei o isso. quê, Ali que apareceria. Ele fez todas. É ali que apareceria. Na 13ª semana, entre 12ª e 13ª. Eu fiz todas certinho. E eu fiz até a mais, porque não sei se você sabe que eu era gêmeos, né? Eu pedi... Ele era gêmeo? Era gêmeo. O outro lá e é um capítulo de uma história. Não, Eu queria... Tá filmando? eu falo... Eu acho que eu tinha... Eu acho que eu tinha que escrever um livro falando... Foi, tipo assim, ele era gestação gemelar. Só que um veio pro útero e o outro ficou na trompa. Aham. E aí eu comecei... Você tem gêmeos na família? Tem. Ah, Dois. tá. A minha bisa teve 2 vezes gêmeos. Tá. E aí eu comecei com sangramento e dor. E daí eu ia fazer ultrassom e tava tudo normal. Eu falei, não, tá tudo normal. Eu falei, gente, não tá. Tipo, tá sangrando, tá com dor. Ah, faz repouso. E daí eu seguia o sangramento. Eu ficava preocupada. Eu voltava no plantão. Não, tá normal, não tem nada. Aí chegou um dia que me deu uma dor que eu Absurda. nunca senti nada na vida. Aham. Eu sou super tolerante pra dor. Aí eu quase desmaiei tomando banho. Eu falei pro André. Daí ele falou, você quer ir pro plantão? Eu falei, eu preciso. Eu falei, tem alguma coisa, não... Aí ele foi, mais uma vez, mandaram eu ir pra casa. Daí eu falei pro André no outro dia, eu vou por conta fazer o exame em outro lugar. E porque não é normal isso daqui. Daí eu marquei o exame, daí eu cheguei pra médica, conversei, eu falei, olha, com ultrassom. Eu já fui tantas vezes no plantão, me falaram que tá tudo bem, mas não tá tudo bem. Eu te peço, por favor, pra te procurar, porque tem alguma coisa. Pode não ser com um bebê, porque olha um bebê e falam que tá tudo bem, mas tem alguma coisa. Porque eu nunca senti, tipo, uma dor tão forte na minha vida, agora baixou um pouco. Sim. Mas não é normal isso. Eu falei pra ela, eu tenho a sensação, tipo, como se eu não soubesse que o bebê tava bem, que eu tenho uma gestação tubária, ectópica. Mas como tá ali o bebê, então eu nem pensei num quadro que é mais... não é nada comum, que é a gestação heterotópica, que daí é um em cada lugar, né? Aham. E aí ela começou a procurar, e aí ela achou. Tinha um bebê ali que não... Só que como é tão raro, ela olhou assim, tipo, ai, será? Tipo, tá aqui. Ela falou, mas ela não quis dar o diagnóstico conclusivo. Ela botou ali na imagem que achou, mas pediu uma outra avaliação para outra médica. E aí viu que era mesmo. Aí como é que tirou? De fazer cirurgia. Grávida? Tu teve que fazer cirurgia. Aí já tava, a minha dor era porque já tava com sangramento, já tinha sangramento interno, tipo, então realmente era uma gestação ectópica, tava sangrando, por isso que eu tava com tanta dor. E aí eu não queria fazer cirurgia. Eu falava, a cirurgia vai botar em risco a vida dele. Eu falei, vamos tentar ver se o meu organismo Expulsa. vai... porque o aborto espontâneo, né? Então, como eu já tinha passado aquele período de dor intensa, talvez o sangramento que tava ali era algo que já aconteceu, mas que tinha estancado. E aí foi onde eu conheci o Dr. Fraceto, por indicação de uma amiga, ele super me acolheu. E aí ele respeitou, ele falou, como você é médica, a gente pode ir controlando. Me deixou internado um dia, a gente foi avaliando se meu hematócrito caía ou não.
Aí não caiu, daí ele falou, não, então tá, repouso absoluto, total, e vamos esperar, mas não teve jeito. Aí entendeu? teve que tirar. Tive porque a gente foi acompanhando todo dia e começou a baixar, ou seja, eu tava com sangramento ativo. Ou seja, eu seguia Aham. sangrando mais pouco. Daí ele falou, não vai ter como. Aí eu tive que fazer cirurgia. Foi no começo. Pra ser bem sincera, eu tenho anotado, mas de cabeça, assim, eu não lembro. Porque foi tudo tão... Tipo, eu descobri a gravidez, em 2 dias eu comecei com sangramento. Foi, assim, foi muito rápido. Eu acho que eu fiz a cirurgia, foi em junho, foi dia 26, por aí, de junho. Mas foi bem no começo, assim, foi tudo ali no primeiro e segundo mês. Foi tudo bem no começo. E aí fiz cirurgia, daí deu tudo bem. Daí eu tive que fazer reposição hormonal, porque tinha risco do meu ovário não produzir mais o hormônio que precisava para manter a gestação. Por causa da manipulação na cirurgia. Tá todo mundo, gente, tá todo mundo assim, ó, na mesa. Não, foi muito assim, ó, eu falava, meu Deus. E aí eu fiquei, tipo, Olha, depressiva. Salomão, era muito pra te vir, cara. Era tipo assim, Deus quis muito te enviar, tá? Não foi certo, né? Nossa! Aí eu fiz reposição hormonal com progesterona, que tipo, é o que o André fala, hormônio é bom, mas em excesso não é bom nem na falta. Aham. E eu tive que fazer doses altas para manter a gestação. Aí é muito, é um hormônio que te deixa depressivo em doses altas. Então eu fiquei os 3 primeiros meses, ela chorando todos os dias. Olha, esse marido, olha. Não, eu falei, nem eu me aguentava. Eu falava, nem eu me aguento. Tipo, não sei como que tu vai me aguentar. Tipo, Eu tô chorando, mas eu não sei por quê. Eu tô triste, eu também não sei. não, e daí eu chorava, eu falava, mas eu não quero estar triste, porque eu sei que isso impacta. Daí o Salomão pode, tipo, ser impactado por isso. Daí eu não queria ficar triste, daí eu ficava triste, daí eu chorava mais ainda. Porque eu tava tava deixando ele triste e aí era uma coisa maravilhosa. Não, assim. foi muito. E eu falava, o André falava, é da progesterona, tá? Tá pronta pra próxima gravidez? Ainda? Não estou, por incrível que pareça, a gente já quer outra daqui a um ano. Ah, é? Vai, A já gente vai. quer escadinho, senão acho que se deixar passar tempo, né, vai... Eu que o diga. O João Vitor já tá com 8, olha. Quando eu fico fazendo conta, assim, cara, até o Começar próximo. de novo. Até engravidar, daí nascer, isso aqui já vai ser 10 anos. Tipo assim, é uma baita de um degrau, né? É, daí a gente já tá querendo escadinho. Mas eu e meu irmão, a gente tem 11 anos de diferença. E a gente sempre se deu super bem. É? Foi bem gostoso. Ela cuidou de ti? A minha mãe? É. Sim, dos dois. Como assim? Não, eu tô falando da tua irmã. Tua irmã. Não, meu tua irmão. irmã cuida do teu Ah, irmão. eu sou mais velha. Eu sou Ah, tu é mais velha, daí tu Eu cuidava da tua cuidei. irmã. Aham, eu adorava. Tu trocava fraldas. essas Era um coisas boneco assim. pra mim. Tipo, eu adorava fazer as coisas dele. Tipo, botar pra... Irmão. Teu Irmão. irmão mais novo. Meu irmão mais novo. E era meu bonequinho. Tipo, eu adorava ajudar. Ah, Foi bem gostoso. gente, vocês, né? Talvez você esteja chegando aqui agora. Eu sou muito conhecida no clube como a velha da praça. Eu amo isso tudo errado. Assim, Essa parte da embreada, às vezes eu também sou assim. Eu falei, como que era mesmo? E então, foi isso. Foi bem... gente, Mas depois né? do terceiro mês... Maravilhoso, aí foi. Foi. Ela foi uma das Fui grávidas mais lindas que a gente já viu na vida, assim mesmo, né? Muito linda. Ai, verdade. Que mulher linda. Obrigada. Nossa. Faz toda a diferença você se cuidar, não é mesmo? Aí a gestação, não sei, é um momento... Eu amei ser Eu grávida. Amei muito. Por mais assim, os 3 primeiros meses foi turbulento, eu falei, eu amei estar grávida, tipo, eu quero estar grávida de A novo. E- barrigão, assim, né? As pessoas dão lugar pra você sentar. Você chega no lugar, todo mundo já vem oferecendo água, Você café. é a tudo, prioridade. né? Você é a Agora não, prioridade. né? Agora, tipo assim, Agora é o bebê. oi, mamãe, nem. É verdade. Chega em casa, presente pro bebê, atenção pro bebê, colo pro bebê. E a mãe, tipo, Ah, né? mas é maravilhoso, eu tô amando também ser mãe, tipo, esse momento tá muito gostoso. Você combina muito com ser mãe. Obrigada. É, a gente pretende ter alguns aí, vamos ver. Que bom massa. que eu combino. Que massa. Ô, Thay, eu queria que pra gente. Esse foi, eu acho que um episódio muito especial. Acho que, né, muitas mulheres aí serão impactadas positivamente. Sugiro que você que está assistindo compartilhe esse episódio também com mais e mais e mais mulheres. Por conta, né, da história da Thay, mas também por conta do assunto que veio antes. A gente falou bastante sobre longevidade, sobre se cuidar. Mas antes da gente encerrar esse episódio, eu queria que tu falasse com essas mulheres que estão em casa agora, assim, que talvez estejam se sentindo cansadas, sem ânimo, né? Enfim, às vezes só assistindo a vida dos outros ali pela TV ou pelo Instagram e vendo como as outras conseguem fazer, realizar e tudo mais. Por que que eu não consigo? Por que que eu me sinto desse jeito, de certa forma,
na minha inércia aqui. O que que tu sugere para uma mulher que chega no teu consultório hoje com essas queixas, assim, qual que é o passo inicial? O que que ela precisa fazer já de cara? Se eu tô com esses sintomas, né? Eu tô desgostosa da vida, eu tô sem ânimo para viver. Quais são as primeiras dicas aí que tu daria para essa mulher sair desse lugar? Então, primeiramente, buscar ajuda qualificada, né? De algum profissional que tenha essa visão integral, porque é importante. Buscar a causa. Então, como eu falei, o que serve para Cal talvez não sirva para mim. Então, é importante entender o porquê que ela está nessa situação de desânimo. Se for reposição hormonal, vai ser repor esse hormônio. Se for deficiência nutricional, vai ser corrigir essa deficiência. Mas como passo inicial, que qualquer pessoa já pode começar em casa, eu falo as coisas básicas, né? Hidratação, melhorar a alimentação, exercício físico para quem tá com essa questão de desânimo, de ansiedade, depressão. Exercício físico é incrível, exercício físico diário. Não adianta fazer 3 vezes na semana, é todo dia. Todo dia. É todo dia. E assim, tirar da cabeça um pouco a ideia de que o exercício físico se limita a questões estéticas, né? Como, se der tempo eu vou, ou como se fosse algo supérfluo na nossa vida, porque não é. É saúde. Exercício físico eu acho que é o que mais nos traz energia, assim, junto com a alimentação, é um Sim. combo que faz com que ou a gente se sinta cheio de energia ou a gente se sinta nada, assim, Eu né? costumo dizer assim, não sei você, mas eu e muitas vezes, muitos pacientes que você conversa, quando aquele dia que você acorda, que você se alimenta bem, que você faz exercício, o dia flui de outro É jeito. verdade. Você tem mais interesse em seguir se alimentando bem, É. você tem mais interesse em seguir produtivo, porque talvez você já se priorizou, você já deu o que o seu corpo precisava. Nós éramos caçadores-coletores, nós estávamos em movimento, né? Hoje em dia a gente fica sentado no escritório, fica sentado o dia inteiro. Então, se você não ativamente buscar um exercício para fazer, você acaba perdendo. Especialmente no início do dia, né, Thay? Como tu falou, a maneira como a gente inicia o nosso dia diz muito sobre como é que vai ser o nosso dia. Ai, calma, mas de manhã eu tenho sono, eu prefiro treinar à noite. Cara, experimenta. Uma semana, tenta durante uma semana. Hoje eu tive a grata surpresa de ver o João no telefone hoje cedo. E ele tava falando com um amigo, era bem cedo. A hora que eu voltei da academia, acho que era 15 para as 8, ele tava sentado esperando para ele ir pra academia. E aí ele falou, e ele tava conversando com esse amigo, ele falou assim: "Não, cara, ontem era 10 horas, a gente já tava dormindo, daí hoje a gente acordou às 6, daí a Cal tá lá treinando, não sei o quê, e agora eu vou treinar." Oh, coisa boa isso. E ele falou alguma coisa assim pro amigo dele e eu fiquei, nossa, porque ele era um homem que era tudo assim, não, vou treinar à noite, daí eu vou dormir meia-noite, daí eu vou acordar às 8, 9 horas da manhã. E ele vem invertendo isso e percebendo os benefícios hoje, assim, enquanto ele se sente muito mais cheio de vida, assim, Como né? mudar E a era rotina. uma pessoa que falava, eu sou noturno. Não, eu funciono à noite. Então, experimentar essa mudança, né, Thay? Eu era essa pessoa noturna. Tu era? Né? Tu Então, também? eu tenho Tu um pouco também de dificuldade. falava Agora que ele nasceu, daí eu tô mais um pouco noturna, mas pra saúde, não... meu marido já tá me cobrando, ele tá, vamos regular de novo ali o ciclo de sono, porque faz diferença no seu dia a dia, faz diferença na sua saúde. Só que o mais importante que eu falo, assim, porque às vezes a pessoa diz que é noturna, né? Então ela usa isso como desculpa, né? Eu sou noturna, eu não vou Pra fazer nem exercício. tentar. Então tá, vamos começar fazendo exercício de noite, já que você é noturno, e depois você tenta trocar pela de manhã. Mas começa. Faz um movimento. Porque às vezes também, se a gente quer mudar tudo de entrada, a pessoa não consegue depois manter, né? Então tenta. O que é mais fácil pra ti? É mais fácil de noite? Começa. Não é o ideal, depois você troca. Vai pra de manhã. Mas faz o movimento. E o movimento eu não vou esperar estar entusiasmada e com energia para eu ir para a academia, para eu ir treinar. O movimento, ele é o contrário. Eu vou sentar com vontade, eu vou sentar entusiasmada, eu vou mesmo achando que eu tô com pouca energia. E o fato de eu ir vai fazer com que eu ative energia. Isso você fala muito, né? Você fala, não precisa Não, ser gostosinho, né? Você vai. Nem sempre vai ser, não é gostosinho. Tem dias que a gente até tá afim, mas tem dias que Não, zero afim. Exato. Então, assim, você vai independente Exato. porque você fez esse compromisso. E eu sou muito do pensamento. Então, não é uma coisa tipo, médica, mas pensamento tem poder. Então, pense coisas positivas. Você tá mal. Se você seguir pensando em coisas negativas, você vai seguir atraindo isso pra sua vida. Então, para de pensar em coisas negativas. Eu sei que às vezes é difícil, você tá ali com um problema, mas vê o lado bom daquilo. O que isso pode me trazer de aprendizado, né? E pensar o oposto. Buscar a forma positiva de olhar aquela situação. Porque atrai.
Eu sou dessa opinião, não tem. Você atrai aquilo que você transmite, o que você pensa se materializa. Então, realmente. Gente, é uma médica falando, entendeu? Então respeitem, porque às vezes a gente fala isso, mas é coach, isso aqui é as teorias Não do é. coach. Cara, estamos uma médica falando isso, então a gente pode ouvir. A primeira coisa é acredita, eu sou É. saudável, eu gosto de exercício. E você fica todo dia falando, eu não gosto, eu não gosto. eu não- Ai, eu acho um saco, ai que saco, ai que não sei o que. Meu caramba, daí tu tá, tipo, botando ainda mais foco pro quanto você não gosta e você tá gostando cada vez menos e você continua repetindo que você não gosta. Aquilo que você foca se expande. Exatamente. Então, para de repetir tudo aquilo que te joga pra baixo, tudo aquilo que te diminui, tudo aquilo que te atrasa. Comece a eliminar isso e substituir por algo que vai fazer você avançar, evoluir, crescer. Exato. Começa com pensamentos positivos, vamos pro exercício, hidratação, que é fácil, né, cara? Peraí, deixa eu tomar minha água, porque eu não tomei nenhuma água nesse episódio. Eu tomei antes, eu também. É. Mas. E, tipo, e a alimentação é, tipo assim, não pode. Tipo assim, elimina agora, porque isso aqui atrasa a tua energia. Açúcar industrializados. Açúcar industrializados. Açúcar, principalmente. Açúcar, Açúcar industrializados. Aí depois a gente vai para os próximos passos. Mas acho que isso é fast food. Você já reparou, às vezes você come uma comida pronta, um fast food, como você se sente depois? Tomo, tipo... Aham, por conta de todas as coisas erradas que tem ali dentro. Então, assim, eu começaria... Então, gente, a Quem não gente... faz nada, o básico, açúcar e industrializados. Começa por isso. Vai fazendo Açúcar algo. industrializado e mais água. Isso. Aí o treino, aí o pensamento. E saímos daqui desse episódio hoje com uma receita infalível pra gente começar a nos tornarmos mulheres muito mais produtivas, muito mais felizes, muito mais entusiasmadas com a vida. Olha só, gente, saímos aqui com uma receita de uma médica muito especial. Acho que esse episódio, ele foi um episódio muito especial. Muito obrigada pela tua que presença, tá? Foi um agradeço. grande presente pra nós. Tu e o Salomão, É, que pegou no sono. Foi um prazer estar aqui. Ele tá ali meio barro, meio tijolo. Ele tá na assim. dúvida se Ele ele tá na não dorme. dúvida se ele dorme, né? Mas agora a gente vai deixar ele descansar também. Obrigada, Thay. Foi um prazer. Eu falei, eu tava nervosa porque eu não costumo, né? Eu sou mais bastidores, nunca falei assim em público. Mas foi um prazer, foi muito gostoso, foi uma conversa leve. Isso, Foi essa um é a prazer nossa- estar aqui. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada pela sua presença hoje. Nos vemos no nosso próximo episódio aqui do WCast. Um beijo e até já.